Professor, como é que foi chegar até o público-alvo dessa pesquisa, que na verdade são esses imigrantes, né? Assim, esse foi o primeiro desafio, né? Nessa fase exploratória, nós contamos inicialmente com a gente foi recompondo as estratégias à medida que a pesquisa foi avançando. No primeiro momento, busquei acessar através dos alunos da Fevale, né, disparando um e-mail para todos os alunos da Fevale, que indicassem pessoas que conhecessem, que fizessem, eu chamei assim de mediação, né, que fossem mediadores do contato com essas pessoas que estão vivendo lá. E daí resultou uma lista significativa, né, e através de formulário eletrônico a gente fez contato. Mas isso não funciona, né, porque nós, no nosso dia a dia, de modo geral, somos bem desconfiados de material eletrônico, então isso acabou não funcionando, né. Então eu retomei contato com esses alunos e a gente buscou fazer uma mediação direta, né, junto desses alunos, mandar e-mail para essas pessoas, fazer um primeiro contato mesmo para que elas tivessem confiança de que estavam recebendo uma pesquisa que é séria, que é feita por uma instituição reconhecida por todos nós, né. Então foi bastante trabalhoso esse testar estratégias, né, e no fim o que acabou melhor funcionando foi isso, né. Eu faço contato com o aluno, esse aluno me diz, professor, eu conheço pessoas, eu peço para ele, você pode mandar um e-mail para elas dizendo que eu estou fazendo a pesquisa, daí depois que eu faço contato com essas pessoas, quando elas já estão sabendo através de alguém conhecido, né, porque isso dá segurança para elas estarem, enfim, acessando anexos, acessando formulários, né, coisas que a gente não hoje em função das nossas desconfianças, né, com vírus, e-mail eletrônico, a gente acaba a gente acaba sempre ficando com o pé atrás, né. Então isso foi um primeiro momento, assim. E também tive um contato lá, né, de uma pessoa conhecida que aplicou presencialmente alguns questionários, né. Em torno de 20% foram aplicados presencialmente por uma pessoa e ela me passava para o computador e mandava para mim. Esse contato com as pessoas foi o primeiro grande desafio assim dessa pesquisa? Sim, porque colocou, de um lado, nós temos uma visão otimista dos meios, né, dessa estrutura, mas ela não funciona sem confiança. Isso é interessante, né? Isso por si só já é um tema bem legal de se discutir, né? Ela permite a gente ter contato com todo mundo, mas esse contato efetivamente só ocorre com aquelas pessoas com quem você estabelece um mínimo de confiança, né? Porque hoje nós temos muitos problemas, desde vírus que podem danificar o teu computador, quanto, enfim, roubo de dados, né, dados pessoais, né? Muito embora eu não trabalhe com nenhum dado pessoal, né, não é exigido nem CPF, nem RG, a pessoa não precisa se identificar se ela não quiser, né, enfim. E a pesquisa que iniciou em 2009 e vem sendo realizada até hoje, tu tem observado algum outro desafio, assim, realmente nessa questão de coleta de dados, de fazer essa exploração inicial? Sim, a primeira dificuldade é chegar às pessoas, convencê-las da importância de uma pesquisa. É muito chato responder pesquisa, ninguém gosta de responder pesquisa, né? Quando a gente recebe e-mail de pesquisa, a gente pensa, mas a gente tem que sempre pensar duas vezes, porque a primeira reação é apagar, né? Deletar o e-mail e tal. Então, um trabalho de convencimento, este é um primeiro desafio. Depois, as pessoas, isso já tem outros estudos que apontam, né? As pessoas quando estão fora do seu lugar, elas vivem um pouco mais fragilizadas, digamos assim, nas suas redes, né, de confiança. Então, elas não sabem exatamente o que se quer, né? Ou seja, é uma cidadania que fica um pouco suspensa. Muito embora o público dessa pesquisa sejam de trabalhadores que necessariamente são trabalhadores legais, porque na China você só entra em condição legalizada para trabalho, né, pelo menos. Então não há nenhum problema de ordem legal, né? Mas mesmo assim as pessoas elas estão numa situação de uma cidadania, como dizer, suspensa, né? Porque eles não estão no Brasil, estão num outro lugar, né, são protegidos por alguns acordos que esses países estabelecem, né, acordos internacionais. Então a sua cidadania fica um pouco suspensa, vamos assim dizer, na falta de uma outra palavra. Então as pessoas muitas vezes elas têm medo de fornecer informações porque elas não sabem, elas não têm a medida
de se isso pode ser prejudicial ou não para elas, né? Elas se sentem sob um olhar de vigilância tanto do Estado brasileiro quanto do Estado chinês. Então tem essa situação, né? Esse é um segundo desafio, assim. Mas as pessoas com quem eu pude me relacionar, né, mais de perto, elas sempre tiveram muita vontade de conversar sobre. Isso é legal, né? Quem está longe de casa tem vontade de falar sobre as suas experiências. Sempre tem histórias para contar, né? Então isso é muito legal, né? As pessoas... Eu já fiz algumas entrevistas aproveitando as férias. Essas pessoas vêm para cá passar Natal e Ano Novo. E daí eu conversei com algumas, né? A gente fica horas conversando. Então tem esse outro lado que também é legal. Falaste dessa questão de convencer as pessoas da importância, né, desse projeto, mas realmente qual é a importância desse estudo, dessa pesquisa mesmo? Sim. Vamos dividir essa importância em duas, assim, né? Primeiro, porque trata-se de um levantamento inédito. Nós temos muitos censos de como é viver neste país, né, no caso da China. A gente tem muitas informações que a gente recebe assim no nosso cotidiano, de ouvir falar, né, dos nossos censos cotidianos. Mas não se tem uma reflexão sistematizada sobre o que é efetivamente estar nesse outro país, quem vai, qual é o perfil dessa pessoa que vai, como que ela vive lá, como ela define a sua sociabilidade na relação com os chineses, né, como ela se acomoda naquele espaço novo, como que ela vive distanciado dos seus familiares, dos seus amigos, do seu ambiente de estudo. Né, uma coisa que eu identifiquei é que muitos têm ensinos, quase todos os que eu entrevistei e pesquisei, eles têm ensino médio completo, todos. Muitos deles já começaram a fazer ensino superior, aí muitos deles têm que trancar a faculdade para lá. Então, sabe, tem implicações no cotidiano dessa pessoa. E isso a gente sabe do ouvir falar, mas a gente não tem nada sistematizado, uma reflexão sistematizada, né, um conjunto de dados sistematizados. Então, compor essa base de dados, ela é uma das justificativas, né, do porquê fazer a pesquisa, né. E um segundo motivo, talvez mais aplicado, né, participei essa semana, por exemplo, né, tomar um exemplo bem concreto, participei da aula inaugural do curso de administração, onde os palestrantes sinalizaram, o tema era justamente a internacionalização do negócio do calçado, né? Não só especialmente China, mas a internacionalização dos negócios, como uma perspectiva de futuro para a nossa região, né? Ou seja, é um campo que está aberto, né? E que deve se intensificar, né? Mas como é isso, né? Como é isso? A gente sabe muito bem internacionalizar os processos produtivos, as questões legais, os negócios, mas e as pessoas? As pessoas que vão, como elas vivem, quais as suas ansiedades, o que elas esperam? Só salário? Talvez não, né? Ou seja, então o que está implicado neste movimentar-se internacionalmente com os negócios, né? Então a pesquisa, especialmente agora nessa segunda fase, também vai trazer informações importantes sobre como pensar este sujeito, né? E muito especialmente como tecnologias informacionais, né, as tecnologias comunicacionais, como elas ocupam um lugar-chave nesses processos, né? Porque, só para te ter uma ideia, né, dos dados que eu já levantei, as pessoas que estão hoje na China, elas praticamente têm contatos diários com o Brasil, né, totalmente diferente de outros fluxos migratórios em outros tempos, né? Então, hoje as pessoas, elas, no mínimo, dia sim, dia não, as pessoas com quem eu conversei, todas fazem contato com o Brasil graças a essa disponibilidade de meios, né? E isso faz com que elas tenham uma segurança, digamos assim, né, de estar longe. Bastante longe, mas se perto, mantém... né? Tão perto, tão longe, né? Como diz Wim Wenders, né?